Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vivo venha guardar nossa mente e coração nesse dia que se chama hoje, mais um dia que o Pai nos proporcionou. 24 horas para que pudéssemos conhecê-lo, para que buscássemos a Deus, né? Ainda que tateando, pudéssemos encontrá-lo, bem que não está longe de nenhum de nós. Graças a Deus por essa oportunidade. Hoje nós vamos meditar em muitos capítulos, né? São capítulos mais tranquilos de meditação, já que vão contar mais a história aqui, né? Caminhando aqui para o julgamento e prisão do apóstolo Paulo. Então eu creio que a gente vai conseguir andar mais rapidinho mesmo. Mas tem muitas coisas que a gente vai aprender aqui e eu espero que seja uma live edificante para cada um dos irmãos. Amém? Cacá, seja bem-vinda, querida. Boa tarde, paz do Senhor. Ivonete, minha querida amiga, seja bem-vinda. Boa tarde, paz do Senhor Jesus. Vamos meditar hoje em 8 capítulos do livro de Atos, do capítulo 21 até o 28. Na leitura bíblica anual, a gente está terminando hoje mais um livro. Gente, como é precioso, né? Amanhã, eu tinha falado que amanhã a gente ia começar Romanos, que eu queria gastar mais tempo com Romanos, mas eu esqueci que é feriado, gente. Aí eu vou tirar um tempinho com minha família, viu? Na sexta-feira a gente vem e a gente medita dos 7 capítulos de Romanos, de acordo com aquilo que o Espírito Santo for nos concedendo graça. Amém? Sossô, querida aluna, seja bem-vinda à nossa aula de hoje. Ai, fiquei até com saudade agora, gente, do tempo que eu era professora. Vamos começar então? Bom, eu era professora de inglês, então que tal se a gente tiver uma aula de inglês hoje? Ok, guys, so let's begin our class today. Brincadeira. Ai, bons tempos. Mas eu estou muito feliz agora, porque falar da palavra, meu Deus, é melhor do que qualquer coisa da vida. Então vamos orar? Vamos agradecer? Senhor Jesus, tudo é por Ti, tudo é para Ti, Tu é a glória. Ah, Senhor, assim como nós vamos falar de Paulo, de suas prisões, do seu amor, ó Deus, ao Evangelho, da sua disposição, inclusive a morrer pelo Senhor, eu te peço que o Senhor vá colocando em nós, Senhor, esse coração missionário e disposto, que nós sejamos, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor sonhou, não aquilo que nós sonhamos para a nossa vida, mas aquilo que o Senhor sonhou, aquilo que o Senhor planejou, que o nosso coração esteja disposto a fazer, Senhor, o que quer que seja em prol do Teu reino e do Evangelho, que nós venhamos estar totalmente desapegados a esse mundo, mas com o coração, ó Deus, que tem saudade do noivo e que espera o retorno de Jesus à terra. Pai, que nessa tarde nós sejamos edificados pela Tua palavra, que possamos todos nós, Senhor, chegar ao pleno conhecimento da verdade, em humildade, em submissão ao Teu Espírito. Dirija-nos, Senhor, à Tua vontade, ao entendimento, à clareza, que todos nós possamos, Senhor, todos que forem assistir online, ao vivo, depois, possam de fato compreender do Senhor, do Teu caráter, do Teu amor, da Tua misericórdia, do Teu plano de salvação. Em nome de Jesus. Amém. Dani já entrou também. Dani, querida, seja bem-vinda. Jesus te abençoe. Vamos lá então, gente. Vamos começar com Atos capítulo 21. Paulo viaja para Jerusalém. Paulo já estava se despedindo, né? Capítulo 20 a gente vê ele se despedir dos presbíteros de Éfeso. Ele já está entendendo que ele está caminhando ali para Jerusalém e para um tempo, né, de prisões até o fim da sua vida, né? Nós sabemos que Paulo, pela tradição, vai ser decapitado. E aí, depois eu quero falar mais sobre esse finalzinho da vida de Paulo, mas a gente já vê que ele está se despedindo dessa liberdade. Por quê? Porque ele está se encaminhando para Jerusalém. E assim como nosso Senhor Jesus, que a Bíblia diz: oi, mamãe, que bom que você está aqui. Chiquinha também, seja bem-vinda, que Deus abençoe vocês, viu? Ai, que bom, mãe, fique feliz, viu? Tô feliz que você tá aqui com a gente hoje. Assim como nosso Senhor Jesus, pelo seu próprio povo, os judeus, foi entregue nas mãos dos gentios, os romanos, isso também iria acontecer com Paulo. Paulo, pelo seu próprio povo, não foi compreendido, não foi amado, e ele foi traído e entregue ali para Roma. Embora Roma não visse nele nenhum erro, assim como Pilatos também não encontrava erro em Jesus, mas a gente vai ver que essa história, ela parece que está se repetindo, mas é uma coisa, gente, que fato, todas as vezes que nós somos de fato conduzidos pelo Espírito, o Espírito Santo vai nos levar a um caminho de cruz.
Nós vamos viver como Jesus viveu. E eu não estou dizendo aqui que todos nós vamos padecer e sermos crucificados literalmente, mas todos nós que somos conduzidos pelo Espírito, nós vamos viver uma vida onde nós vamos realmente abdicar das coisas deste mundo e vamos procurar estar no centro da vontade de Deus. Amém? Então no capítulo 21, eles vão sair de lá, né, vão se despedir de Éfeso. Eles vão à ilha de Cos, e depois eles vão para Rhodes, e depois para Patra, e aí eles vão para Fenícia. Eles vão então embarcar em Tiro. Eles vão desembarcar, na verdade. Vão desembarcar em Tiro. Ali eles descobrem discípulos que haviam ali, né, uma comunidade ali. Eles vão ficar com aqueles discípulos durante uma semana. Quando termina esse tempo, toda a congregação, incluindo mulheres e crianças, saiu da cidade e acompanhou Paulo e os seus companheiros, né, até a praia. Ali eles vão se ajoelhar, orar e se despedir de Paulo e de todos os missionários. Estamos em Atos 21, versículo 6. Então eles vão se hospedar, eles vão subir a bordo, vão voltar para casa. Depois eles partem de Tiro, chegam a Ptolemaida, onde saudam os irmãos. No dia seguinte eles vão prosseguir para Cesareia e ficar na casa de Filipe. É interessante, gente, que o Filipe, lembra daquele Filipe, o evangelista? Aquele que foi levantado como diácono lá no início, né, de Atos, quando a igreja primitiva estava crescendo, líderes eram necessários. Então esse Filipe, um dos 7 que tinham servido na igreja de Jerusalém como diácono, ele tinha 4 filhas solteiras que profetizavam. Que coisa linda, que legado, né? Ele não foi só um evangelista que viveu o seu ministério, ele era casado, ele tinha filhas e ele cuidou dessas filhas, discipulou essas filhas a ponto de que elas se tornaram, gente, profetisas. Uau, que coisa linda. Muitos dias depois vai chegar da Judéia o profeta Ágabo, aquele mesmo que nós vimos há alguns capítulos, que profetizou fome em toda a Judéia. Ágabo vai voltar aqui a aparecer, esse profeta de Jerusalém. Ele vai ao encontro dos missionários, vai tomar o cinto de Paulo e se amarrar. Ele pega o cinto de Paulo e amarra suas próprias mãos, seus pés, e declara naquele ato profético. O Espírito Santo declara: assim o dono desse cinto será amarrado pelos judeus em Jerusalém e entregue aos gentios. Os irmãos, ouvindo aquele ato profético de Ágabo, eles vão pedir, vão implorar: pelo amor de Deus, Paulo, não vai para Jerusalém, você vai ser preso lá, você vai ser amarrado lá. Então eles vão suplicar a Paulo para que ele não vá para Jerusalém, mas Paulo insiste. Vão falar: gente, por que vocês estão chorando desse jeito? Gente, me conta aqui por que tanto chororô. Vocês querem partir o meu coração, mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Versículo 13. Eu estou pronto, não apenas para ser preso em Jerusalém, mas eu estou pronto, inclusive, para morrer pelo Senhor Jesus. Então, quando eles veem que fica evidente que não dá para mudar Paulo de ideia, eles declaram que seja feita a vontade do Senhor. Amém? Maria que entrou aqui, a Maria Luísa, me conta que tá com a dona Leni. Se for, ó, um beijo grande pra vocês aí, dona Leni, beijo, viu? No coração da senhora, que Deus abençoe a senhora grandemente, ajuda a senhora na recuperação. E eu tô muito feliz que a senhora esteja vendo essa live também, viu? Deus abençoe a senhora grandemente. Então, gente, o que vai acontecer? Paulo vai então para Jerusalém, fica na casa de Minasson, que era um dos primeiros discípulos ali em Jerusalém. Os irmãos de Jerusalém vão dar calorosas boas-vindas para Paulo e para os missionários. Só que eles vão falar: olha, Paulo, aqui tem uma conversa muito grande que diz que você tem ensinado contra a lei dos judeus, tem ensinado as pessoas que não precisam da circuncisão. É uma mentira. Paulo nunca falou que não precisava seguir a lei. Ele explicava que a lei não salvava. A salvação é pela graça. Ai, que bom. Beijo pra vocês. Então, gente, Paulo, ele não falava que as pessoas não precisavam seguir a lei. Os judeus não precisavam seguir a lei. Ele falava para os gentios, que os gentios, eles precisavam entender que a salvação não era através de ser um judeu. A salvação era através de crer em Jesus. A carta de Paulo aos Romanos vem trazendo essa ideia
Salvação é pela fé. É claro que os judeus conspiravam contra Paulo e distorciam as palavras de Paulo, porque pelo coração endurecido por não crerem em Jesus, eles acabaram ali tendo inveja e desprezando as palavras de Paulo e o ministério dele. Lembrando que o ministério de Paulo era cheio de curas e muitas manifestações, movimentações espirituais, né, do Espírito. Então aquilo para eles era um motivo de grande ira contra Paulo. Mas então os irmãos de Jerusalém vão falar para Paulo para que ele completasse ali um voto nazireu, ele iria cortar o cabelo, ele iria mostrar no templo que ele não estava abdicando da cultura judaica, ele não estava sendo hipócrita. Lá em 1 Coríntios ele fala assim, olha, fiz-me de tudo para com todos. Né? Então o que ele estava querendo fazer aqui era ganhar os judeus, e se era necessário finalizar ali o ritual, raspar a cabeça, cumprir todo o ritual da purificação, ele iria fazer, porque o objetivo dele era ganhar o seu próprio povo também, os judeus. Mas nós vamos ver que não vai resolver, porque quando Paulo chega no templo, os judeus que vinham da Ásia, eles vão levantar um grande tumulto ali, falando contra Paulo, inclusive inventando mentira, falando que Paulo tinha levado um grego para dentro do templo, o Trófimo. Eles tinham visto um gentio, perdão, falei grego, um gentio de Éfeso, e eles acharam que Paulo tinha levado ele pro templo e profanado o templo. Enfim, levantaram acusações falsas. Houve um grande tumulto. Quando procuravam matar Paulo, vai chegar o comandante do regimento, que era o Cláudio Lísias. E esse comandante, então, vai chamar os seus soldados, vai correr para o meio da multidão. Só quando eles veem como o comandante que os judeus vão parar de espancar Paulo. Gente, não foi fácil para Paulo não, tá? Então o comandante vai prender Paulo, vai mandar amarrá-lo com 2 correntes, porque precisava haver ali um julgamento. Ele queria saber, ele queria descobrir a verdade. Só que o povo estava tão... tinha tanto alvoroço ali, o povo estava com tanto ódio, com tanta ira, que os soldados tiveram que levantar Paulo nos ombros para protegê-lo. E a multidão atrás, gritando, matem-no, matem-no. Não lembra Jesus? Crucifiquem-o, crucifiquem-o. Quando Paulo estava para ser levado para a fortaleza, ele disse ao comandante, eu posso falar uma palavrinha com o senhor? Só que ele falou isso em grego, né? Grego, nossa, ele fala grego, e aquilo chamou a atenção do comandante. Paulo, gente, era muito estrategista. Nós nos movemos pelo Espírito, nós somos simples como a pomba, mas Deus também nos dá estratégias para cumprir aquilo que é o plano de Deus para a nossa vida. Paulo era muito estratégico, nós vamos ver isso. Paulo fala em grego com ele, será que eu posso... inclusive aqui, o Cláudio, ele vai até resolver uma questão aqui, uma confusão que ele tinha na mente, que ele achou que Paulo era um egípcio que tinha liderado uma rebelião e que tinha levado consigo ao deserto 4.000 assassinos. Só que Paulo falou, não, eu não sou egípcio, eu sou judeu, eu sou lá de Tarso, uma grande cidade ali na Cilícia, e eu queria muito falar com o povo. E a multidão lá, querendo matar Paulo. Quando Paulo começa a dar o seu discurso em aramaico, que era a língua daquela multidão, os judeus, há então um silêncio profundo que envolve a multidão. E ele começa a falar para eles. Ele começa a explicar a sua história. Fala, irmãos, eu sou irmãos como vocês, tá? Eu sou judeu, de etnia judaica, de religião judaica. Eu fui criado aqui na instrução das nossas leis. Eu fui criado, depois disso eu vim para Jerusalém, educado por Gamaliel, que era um homem, nós já falamos sobre ele aqui também, um homem respeitado no conselho ali, né, dos anciãos. Eu fui instruído por ele, eu fui um aluno que foi instruído rigorosamente nas nossas leis e costumes, me tornei tão zeloso que entrei para a seita mais zelosa, né, da lei de Deus, que é os fariseus. Persegui os seguidores do caminho. Ele vai contar como ele recebeu cartas dos sumos sacerdotes para ir para Damasco, para trazer de Damasco aqueles que pertenciam ao caminho, para que eles fossem julgados a Jerusalém. E ele conta então, em sua defesa, que ele viu Jesus no caminho,
que Jesus falou com ele. Ele tá dizendo, olha, esse Jesus que foi morto, ele tá vivo, ele falou comigo. Eu ouvi ele falar, e ele falou comigo assim, olha, vai, pois eu o enviarei para longe. Perdão. Eu o enviarei para longe, eu vou te enviar para os gentios. Quando a multidão escutou essa palavra, gentios, porque os judeus, gente, que povo orgulhoso, um povo de um orgulho religioso terrível. Eu oro para que nós não nos tornemos esses, sabe? Que são tão religiosos a ponto de matar qualquer um que vem trazer qualquer coisa que muda a nossa tradição, que muda aquilo que a gente acredita, sabe? Ai, não, tem uma coisa que mexe comigo, é o orgulho religioso. Porque aqueles que são de Jesus Cristo, os chamados cristãos, eles não são orgulhosos, que acham que a salvação é só para eles. Não, eles são pessoas que são cheias de amor. Porque Jesus Cristo amava o pecador, ele levava a sua mensagem de arrependimento e de mudança de vida, tá? Ele amava o pecador, mas o pecador não continuava o mesmo. Lembra que ele falou para as pessoas que ele curava, o paralítico lá de Betesda? Vá e não peques mais para que coisa pior não te suceda. Se eu não estiver enganado, é para ele, né? Porque às vezes a gente confunde qual que foi o paralítico. Deixa eu só confirmar aqui que foi o paralítico do tanque mesmo, que ele falou isso. Isso mesmo. Vá e não peques mais para que coisa pior não lhe aconteça. Jesus não é aquele que sentava com pecadores para que os pecadores continuassem em seus pecados. Não. Aquelas pessoas se arrependiam e mudavam de vida. E, inclusive, é o que ele falou para a mulher adúltera. Ele fala para a mulher adúltera, eu não vou te condenar. Se os teus perseguidores, se nenhum, como é que ele fala, gente, nas outras versões? Se os teus acusadores não te condenam, eu também não te condeno. Mas aí, o que ele continua? Vá e não peques mais. Então, a gente vai ver que Jesus, ele veio para todos. Ricos, pobres, pretos, brancos, de etnias, das mais diferentes. Ele vem para alcançar tribo, raças e nações. Independente de qual língua, independente de qual tradição que a pessoa vem. Jesus veio para alcançar a todos. E o problema do orgulho religioso é que ele acredita que só ele ou o pessoal do grupo dele que podem ser salvos. Mas não, todo aquele que crer em Jesus será salvo, tu e a tua casa, não é? Que foi a pregação de Paulo para o carcereiro. Se creres no Senhor Jesus. Não é se fizeres aquilo que a religião tal diz. Se creres no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Quando os judeus escutaram Paulo falando gentios, a multidão então não deixou ele falar mais. Gritava, arrancavam seus mantos, jogava poeira pro alto. Eles estavam enlouquecidos. Deixa eu cumprimentar a Maria que entrou aqui. Amada, que Jesus te abençoe, viu? Boa tarde, a paz do Senhor. Estamos em Atos 22, a próxima perícope é a partir do versículo 24, perícope é um trecho, tá, das escrituras, vai falar assim, olha, o comandante, então, ele vai fazer o que eles tinham costume de fazer, eles vão açoitar Paulo, vão querer açoitar Paulo, para ele ser interrogado. Esse era um flagelo que era muito usado com ali os povos que eram povos que estavam sendo subjugados por Roma. A gente quer investigar alguém, era quase que um método de tortura. Vamos descobrir o que essa pessoa, o que aconteceu com essa pessoa, vamos investigar essa pessoa, vamos fazer um interrogatório, mas antes vamos mandar açoitar. Quando o Cláudio Lísias ele vai mandar açoitar Paulo, Paulo vai clamar por imunidade, por uma coisa que eles não sabiam. Ele vai falar assim, olha, a lei permite açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido julgado. Quando o oficial escutou isso que Paulo falou e foi pro comandante, o comandante já estremece, né? Já dá um calafrio ali. Ele chega para Paulo e fala assim, me fala aqui, você é um cidadão romano? E Paulo fala, sim, eu sou. E ele fala, o comandante, eu também sou, comprei por muito dinheiro minha cidadania. Só que Paulo fala, não, eu não comprei minha cidadania, eu sou um cidadão romano de nascimento. Uau! Quando os soldados que estavam ali ouviram isso, eles já se retiraram. Opa! Por quê, gente? Era contra a lei, era ilegal que romanos fossem açoitados. O Cláudio não poderia, o comandante não poderia açoitar Paulo antes de interrogá-lo, porque aquilo era ilegal para cidadãos romanos. E Paulo, mais uma vez, vocês estão vendo a estratégia? Ele não falou assim, eu vou sofrer mais essa pelo evangelho. Ele tinha essa imunidade, ele tinha essa capacidade
principalmente porque ele estava sendo condenado nesse momento por uma coisa que não era culpa dele. Inclusive é uma das coisas que ele vai usar no argumento. Olha, se eu tivesse feito qualquer coisa que era digno de pena de morte, aceitaria minha pena, mas eu tô sendo julgado aqui injustamente, né? Por que, gente, que um romano não podia ser açoitado, né? O cidadão romano, a cidadania romana, ela poderia ser comprada, e eu pesquisando sobre isso, cheguei a estudos que falavam que muitos compravam essa cidadania, inclusive usavam suborno, que poderia ser o que aconteceu com o comandante aqui. Para chegar na posição que ele tinha, ele comprava não apenas a cidadania, mas também subornava oficiais para alcançar uma certa posição. Com relação a Paulo, ele não tinha comprado uma cidadania, ele tinha recebido a cidadania, provavelmente por pai, né? O pai dele, pela posição de seu pai, ele tinha essa cidadania e ele herdou a cidadania. Então não era uma cidadania qualquer, não era uma cidadania comprada, era uma cidadania, gente, herdada. O que dava para ele um status mais alto e tornava Paulo mais respeitado. Uau! E aquilo vai então dar uma certa imunidade para Paulo. Oi, Vanilda, boa tarde, minha querida sogra, paz do Senhor Jesus. Minha mãe também ia na rua, só que acabou que ela ficou, né? Depois você assiste então, amada. Deus abençoe, viu? Minha sogra amada. Ontem estavam juntos na casa dela e foi tão bom, glória a Deus, né? Então, gente, nós chegamos então, o que ele faz? O que o Cláudio faz, né? O comandante vai ficar com medo porque ele tinha mandado até amarrar Paulo, até isso seria algo assim perigoso, eles poderiam receber sérios castigos por ter amarrado um cidadão romano. Então ele vai chamar o conselho dos líderes do povo. O comandante ordenou que os principais sacerdotes se reunissem com o conselho de líderes do povo, que ele queria saber qual que era o problema. Paulo então vai ter ali, né, uma audiência. Ele vai olhar para o conselho dos líderes do povo e vai começar a sua defesa. Vai falar assim: irmãos, tenho vivido diante de Deus com uma consciência limpa. Aí, nesse momento, o sacerdote Ananias, ele vai mandar aos que estavam perto de Paulo que ele desse um tapa na boca. Então, Paulo vai dizer para Ananias assim: olha, Deus te ferirá, sua parede esbranquiçada. Essa palavra parede esbranquiçada, já falamos sobre isso, ou parede branqueada, né? Ele estava dizendo, seu hipócrita. Por quê? Jesus mesmo falou sobre isso, né? Falando sobre os fariseus. Vocês parecem aqueles túmulos, né? Aqueles sepulcros caiados, que por fora estão branquinhos, né? Bem pintados, bem ornados, mas por dentro só tem podridão, ossos e imundícia. Então, Paulo estava falando isso para aquele sumo sacerdote. Só que, nesse momento, ele vai ser repreendido pelos que estavam perto de Paulo. Vai falar assim: como que você ousa insultar o sumo sacerdote de Deus? E aí Paulo, ele vai humildemente retirar as palavras dele. Vai falar: irmãos, eu não sabia que ele era o sumo sacerdote, me desculpa, porque as escrituras dizem que a gente não pode falar mal das autoridades, e isso mostra uma grande reverência de Paulo, né, a Deus, a autoridade divina e as autoridades que ele levantou. E isso deve nos ensinar, né, esse respeito, mesmo que Ananias fosse um homem que estava ali contra o caminho, né, se levantando contra Jesus e os seus discípulos, Paulo o tratou com respeito por ele ser uma autoridade. Respeito, tá? Não passou a fazer aquilo que o Ananias mandou fazer. Jesus é sempre mais honrado do que qualquer autoridade, mas a gente precisa entender que existe uma parte que nos cabe também de honra, né? A Bíblia então vai falar que Paulo, muito estratégico, lá nos membros do conselho, tinha duas seitas, né, que eram as mais, aquelas que estavam mais, as que eram as mais influentes da época, que eram os fariseus e os saduceus. O próprio Paulo falou na sua defesa que ele era da seita do farisaísmo, né? E aí, Paulo, muito estrategicamente, ele vai falar assim: gente, eu tô sendo julgado aqui porque eu creio na ressurreição de mortos.
E no conselho tinha pessoas da seita do farisaísmo e tinha os saduceus. Os saduceus, como a Bíblia bem nos explica aqui no capítulo 23, eles não criam em ressurreição, não criam em anjos, não criam em espíritos, mas os saduceus, os fariseus já criam em todas essas coisas. Então o que Paulo fez quando ele declarou aquilo? Eu tô aqui porque eu creio na ressurreição de mortos. Não era mentira, porque ele estava pregando Jesus, o justo que havia morrido e havia ressuscitado, pregando que todos iriam ressuscitar juntamente com ele, né? Alguns para a vida, outros para a morte eterna. Então ele usa desse argumento, e esse argumento vai causar uma divisão no conselho. Gente, estratégia. O Espírito Santo nos dá estratégia. Você precisa de salvar a vida do seu marido. Peça ao Espírito, me dê estratégia para alcançar esse coração. Você não, quem vai salvar é Jesus. Mas Deus vai te usar também, né? Para alcançar a vida de alguém, de alguma pessoa, peça estratégia. Deus te deu um ministério, peça estratégia. A gente tem que pedir estratégia ao Senhor para qualquer que seja a missão que nós tenhamos, porque a mente do Senhor é eterna. Paulo, usado pelo Espírito aqui, vai usar de estratégia, gente, porque no conselho tinha as duas seitas que eram rivais, as duas estavam unidas contra Paulo, mas quando Paulo fala de ressurreição, há uma quebra aqui. E aí, o que vai acontecer? Vai acontecer um grande alvoroço. Os fariseus vão começar a falar assim, não, talvez Paulo nem esteja tão errado assim, talvez foi um espírito ou um anjo tenha falado com ele. Engraçado que esse era exatamente o argumento que eles tinham contra os saduceus, né? Sabe aquele povo que fica brigando entre si, aquelas duas... Tem aqueles grupos que... porque a gente crê nisso, e a gente não crê nisso. E aí, sabe quando parece que eles ficam se alfinetando, assim? Aquela imaturidade, né? Que Paulo vai até falar, gente, pelo amor de Deus, se tem divisão entre vocês, isso já mostra que vocês são imaturos, vocês são crianças, meninos, né? Ali no conselho já tinha divisão entre os fariseus e os saduceus. E aí os fariseus vão falar, talvez tenha sido um espírito ou um anjo que tenha falado com ele. A Bíblia deixou claro que os saduceus não criam nem espíritos nem anjos, né? A discussão vai ficando cada vez mais violenta. O comandante ficou com medo de que Paulo fosse despedaçado no meio daquela multidão. Vai levar Paulo de volta para a fortaleza. E nessa noite o Senhor Jesus vai aparecer para Paulo e vai falar para Paulo, Paulo, tenha ânimo, tá? Assim como você testemunhou a meu respeito aqui em Jerusalém, você também vai fazer em Roma. O que Jesus, o nosso Senhor, estava fazendo com Paulo? Estava animando Paulo, do jeito que você testemunhou sobre mim aqui, ou seja, diante das autoridades, diante dos líderes, do mesmo jeito que você testemunhou aqui a meu respeito em Jerusalém, você vai chegar em Roma. O que isso significa? Paulo, eles não vão conseguir te matar, tá? Os líderes judeus, eles vão tentar, mas eles não vão conseguir acabar com a sua vida, porque eu tenho um propósito para você em Roma. Então, tenha ânimo, não fique com medo. Amém? Na manhã seguinte, então... Alguns judeus, 40 judeus, né? Mais de 40 judeus, eles tramam ali, né? Uma conspiração contra Paulo. Eles vão fazer um juramento. A gente não vai nunca mais nem comer, nem beber, até que a gente mate Paulo. Eles fizeram um juramento e falaram assim, ó, a gente não come, não bebe, até que a gente tenha conseguido acabar com a vida daquele homem. Foram até os principais dos líderes, né, dos sacerdotes e os líderes do povo e vão falar para eles, olha, nós juramos solenemente sob castigo divino que a gente vai ficar de jejum até matar Paulo. Aquilo não deu certo, a não ser que alguns tenham morrido de fome, porque eles nunca conseguiram matar Paulo. Bom, não eles, né? E aí, gente, deixa eu achar onde é que eu tô aqui. Então, eles tentaram uma conspiração, né? Vamos chamar Paulo, falou assim para os líderes, vocês vão pedir o Cláudio, o comandante, para trazer Paulo. E enquanto eles vêm para trazer Paulo para ser de novo interrogado, investigado, a gente vai pegar eles. A gente vai matar ele no meio do caminho, vamos fazer uma emboscada. Só que o sobrinho de Paulo... né? Deus usa os mais improváveis, daqueles que a gente menos espera, né? O sobrinho de Paulo vai descobrir essa conspiração e vai contar para Paulo, que manda falar para o comandante e que vai providenciar, gente, centenas de soldados para levar Paulo em segurança para Félix, o governador. Muitos soldados, gente, 200 soldados, 200 lanceiros, 70 soldados a cavalo.
e um cavalo para Paulo. E ele enviou então para o governador Félix, explicando, ó, eu não achei nada aqui contra ele. Aquilo que a gente está vendo aqui é só uma questão de da religião dos judeus mesmo, mas eu tô te enviando porque eles estão tentando matá-lo aqui, e explicou toda a situação. Quando ele chega lá para Félix, depois de um tempo, Ananias vai para lá com o sumo sacerdote para expor qual que era a acusação que eles tinham contra Paulo. E aí ele fala, ele é da seita dos nazarenos, ele é o principal líder da seita dos nazarenos, ele só fica fazendo tumulto. E aí Paulo vai falar, não fiz tumulto nenhum. Tô resumindo aqui, tá, gente? Que a gente tem que ir até Atos 28 hoje. Não, a gente não fez tumulto nenhum. Quando eu tava no templo, olha, ninguém me pegou em nenhum tumulto. Só que eu sou o seguidor do caminho. Eu tenho a consciência limpa diante de Deus. Eu fui enviado para Jerusalém com dinheiro para ajudar o povo a apresentar ofertas. Só que eles vieram ali, judeus da Ásia, que inclusive não estão aqui agora, que eles que deviam estar, Paulo vai falar. Eles começam a conspirar contra mim. E aí, nesse momento, Félix, que tinha bastante conhecimento sobre o caminho, vai interromper a audiência e vai manter Paulo sob custódia. Paulo vai ficar sob custódia, gente, preso, mas ele tinha uma certa liberdade. Ele podia receber visitas. As visitas que ele recebia, as pessoas podiam levar as necessidades dele, aquilo que ele precisava. Seus amigos podiam visitá-lo com liberdade. E aí depois o Félix vai voltar com a Drúxila, que é a esposa dele, que era judia, para escutar sobre a fé em Cristo Jesus. Porque a mensagem do evangelho precisava ser pregada não apenas ao povo, aos pobres, aos gentios, mas ela também precisava ser pregada para as autoridades. E é por isso que Paulo estava diante de Félix, e depois diante de reis, e depois diante do governador e do imperador. O Félix, o que ele vai querer? Lembra que eu falei aqui que no discurso Paulo falou que foi com dinheiro para Jerusalém? Paulo falando que é cidadão romano, líder de um movimento. O Félix estava querendo aproveitar-se daquilo. Ele vai manter Paulo sob custódia por 2 anos. E a Bíblia fala que ele esperava, na verdade, que Paulo oferecesse dinheiro para ser solto. Então ele estava esperando ali um suborno de Paulo. Só que aquilo nunca aconteceu, né? E uma vez que Félix desejava obter a simpatia dos judeus, manteve Paulo na prisão. Gente, que terrível coisa é quando a gente quer agradar a Deus e as pessoas. Ou você agrada a Deus, e muitas vezes agradando a Deus, muitas pessoas vão se agradar com você, mas muitos também vão te odiar. Ou você vive uma vida para agradar o mundo, né? A Bíblia fala assim, olha, ou você agrada a Deus ou você agrada ao mundo. Não tem como você viver para o mundo sem desagradar a Deus. Assim como não tem como agradar plenamente a Deus e não desagradar o mundo. Assim como Pôncio Pilatos, porque Pilatos teve a oportunidade de soltar Jesus, mas ele temeu a multidão. Ele se rendeu à pressão da multidão que ficava lá, vamos contar para César que você está apoiando um novo rei. Opa, eu não posso desagradar a multidão. Mas eu também sei que esse Jesus tem algo nele. E aí ele vai lavar as mãos. Só que aquele ato de lavar as mãos não iria tirar dele o pecado de quê? Ele poderia ter soltado Jesus e não fez. A mesma coisa aqui com Félix. Ele não soltou Paulo porque enquanto Paulo estava preso, ele ali mantinha a simpatia dos judeus. E que nós venhamos meditar sobre isso. Que nós não venhamos ser pessoas de duplo ânimo. Sabe aquela pessoa que quer agradar a Deus, mas que também não quer ser mal visto pelas pessoas, mas que também quer estar em conformidade com os padrões do mundo? Não. A gente precisa fazer uma escolha, né? Capítulo 25. Depois que o Félix vai ser sucedido por Festo. Quando o Festo chega para Cesareia, ele vai, enfim, deixa eu voltar aqui, gente, perdão. Onde os principais se reuniram com ele para apresentar acusações contra Paulo. Os líderes judeus queriam que Paulo fosse enviado para Jerusalém, porque em Jerusalém eles tinham mais liberdade para mandar matá-lo, né? Só que nesse momento, Paulo, usando de estratégia, vai apelar para César. Por quê?
exatamente por causa disso. Se o Festo libera Paulo para voltar para Jerusalém, Paulo iria correr um grande risco. E também Paulo não é que Paulo estava com medo de perder a vida, mas Jesus já tinha dado direção para Paulo: você vai para Roma. Então, nesse momento, o Festo estava querendo de fato libertá-lo e enviá-lo para Jerusalém, mas ele vai apelar para César. A mensagem precisa chegar diante das autoridades. Até na história da igreja a gente vai ver que quando... Tô tentando lembrar se é Constantino. Amor, foi Constantino que se converteu? Quando Constantino se converteu, e é claro que tem toda uma questão de controvérsias, né, e muito paganismo que entrou na igreja, mas o fato é que quando a autoridade se converteu, quando foi instituído que todos, né, que a religião de Roma seria a religião católica, que significa universal, né? Todos seriam cristãos, todos iriam colocar a fé em Jesus. Aquilo abriu muitas portas para o cristianismo, obviamente. Então, as missões começaram a expandir para o mundo inteiro. E é claro que houve, né, diante de todos esses acontecimentos, muitas coisas erradas que foram entrando, né? Muito paganismo, uma mistura muito grande. Porque quando o evangelho alcançou essa alta posição, né, os governadores agora eram cristãos também, isso gerou também muitas controvérsias. Não vou entrar muito aqui, mas a história vai contar de muitas coisas que sucederam depois que o cristianismo se tornou a religião oficial de Roma. Mas o fato é que as autoridades precisavam ouvir a mensagem do evangelho precisava chegar até eles. E Paulo está falando: eu vou apelar para César, porque assim ele iria ter, de fato, ele iria ser encaminhado para estar, né, na presença de César e para anunciar-lhe também o evangelho. Aí, enquanto ele está apelando ali para César, né, alguns dias depois o rei Agripa e a irmã Berenice vêm para visitar Festo, e Festo vai contar para ele toda a questão de Paulo. E então Agripa e Berenice vão para a sala de audiência no dia seguinte com grande pompa para ouvir Paulo. E Paulo conta novamente tudo aquilo que ele viveu, de como Jesus o encontrou no caminho, e falou para ele: não adianta recalcitar contra os aguilhões que era uma lança, né, que era muito usada ali para poder impulsionar os animais, para que eles continuassem fazendo aquilo que seus donos estavam mandando. E um animal, se ele começa a chutar o aguilhão, ele começa a se machucar. Então Deus falando para Paulo: não adianta você lutar contra a minha vontade, você vai aonde eu te ordeno. E com certeza a gente com muita alegria isso, né? Fazer a vontade de Deus e agora enxergar, porque Paulo estava cego, né, espiritualmente. Então Paulo começa a pregar para Agripa, para Berenice, a irmã dele, né, e para Festo. E aí de repente, no meio do discurso, Festo vai falar: olha, Paulo, você tá louco. O excesso de estudo te fez perder o juízo. Paulo fala: tô louco não, excelentíssimo Festo. O rei Agripa sabe dessas coisas. Eu tô falando com ousadia porque eu sei que ele sabe desses acontecimentos. Tudo que tá acontecendo aqui em Jerusalém não é nada escondido. Aí o rei Agripa vai falar, aí ele vai falar pro rei Agripa assim: rei Agripa, o senhor crê nos profetas? Ele tá mostrando que Jesus Cristo está sendo declarado ali, né, nas profecias. Eu sei que o senhor crê nos profetas. E aí o rei Agripa fala assim: você acredita mesmo, Paulo, que pode me convencer a me tornar cristão em tão pouco tempo? Eu vi em alguns lugares que isso era ele estava falando em ironia, estava debochando de Paulo. Eu vi em alguns lugares. Eu queria crer que não. Eu queria crer que de fato ele estava quase lá e falou: Paulo, você acha mesmo que em tão pouco tempo vai conseguir me converter? Mas Paulo fala: não sei se é em pouco tempo ou se é em muito tempo, mas tudo o que eu queria e que eu peço a Deus é que tanto o Senhor, ó rei Agripa, como todos que estão aqui presentes, eu queria que todos se tornassem como eu, exceto por essas correntes. Não queria que vocês fossem prisioneiros como eu, mas eu queria que todos vocês fossem libertos do pecado. Aleluia. Como eu. E então, Paulo vai de fato ser enviado para Roma. E no capítulo 27, a gente vai ver que Paulo e os seus companheiros ali de equipe missionária, eles vão, gente, passar por um naufrágio terrível. A Bíblia diz que eles
Eles estavam zarpando para a Itália. Vou ver as horas aqui, zarpando para a Itália. Paulo e muitos outros prisioneiros foram colocados sob a guarda de um oficial chamado Júlio. O Júlio, gente, ele demonstrou bondade para Paulo. Quando eles foram lá para Sidom, permitiu que Paulo desembarcasse para visitar amigos, recebeu ajuda material dos seus amigos, dos discípulos daquela cidade, né? Só que quando eles vão partir de lá, eles foram costeando a ilha de Chipre e tinha ventos contrários que estavam dificultando a jornada. Opa, já começou assim, ventos contrários, era nem uma tempestade, era só um vento contrário que estava assim, deixando a jornada um pouquinho mais difícil. Mas, quando eles saem de lá, um oficial no comando encontrou o navio egípcio de Alexandria, que estava de partida para a Itália e nos fez embarcar. Lucas está falando, né? Navegamos vagarosamente por vários dias e depois de muita dificuldade, nos aproximamos de Cnido, ou Cnido, não sei como é que é a pronúncia. Por causa dos ventos contrários, eles vão para Creta e depois eles vão costear a ilha com esforço até que eles chegam a bons portos. Eles estavam nos bons portos. Já tinham perdido muito tempo. Ai, amor, pega meu carregador pra mim. Ai, gente, eu esqueci de carregar o celular. Não, pode deixar. Eu vou até lá, melhor. Se você puder pegar a extensão, por favor. Eu esqueci de deixar meu celular carregando, gente. Ô, Jesus Cristo. Perdão, viu? Tá carregando aqui agora. O leão da tribo de Judá tá aqui conosco. Tá bom. Assim que você colocar, você me fala. Perdão, gente. Sai, Joy. Apanhando o carregador. Me ajuda aqui? Aperta aí pra mim, por favor. Tô perdoada? Eu precisava de alguma coisa pra colocar aqui, ó. Se você puder olhar pra mim. Porque assim... Então, gente, quando eles chegam a bons portos, eles tinham perdido muito tempo. E as condições climáticas estavam perigosas para a navegação. Nessa hora, o Paulo vai dar um conselho para Júlio, para o comandante ali, para os oficiais do navio. Ele vai falar de: senhores, tem algo para dizer para vocês. Se nós prosseguirmos... Ai, obrigada, amor. Glória a Deus. Vai ficar um pouquinho torto aqui. Deixa eu ver assim. Ah, vai torto mesmo. Obrigada. Perdoe-me, viu? Marido é uma bênção. Glória a Deus. Paulo vai chamar todo mundo ali e vai falar assim: senhores, se prosseguirmos, eu vejo que teremos muitos problemas adiante. Sabe, gente? O Espírito Santo já estava mostrando para Paulo. Paulo estava usando ali de uma palavra de sabedoria, de conhecimento. Ele iria explicar o que o Espírito Santo já havia revelado sobre o futuro. Olha só. Haverá grande prejuízo para o navio e para a carga e perigo até para a nossa vida, se nós formos. Mas o oficial encarregado dos prisioneiros deu mais ouvido. O Júlio, gente, preferiu escutar o capitão e o proprietário do navio do que a Paulo. Tem vezes na vida que a gente faz isso. A gente prefere ouvir o profissional. Ah, porque o profissional falou isso, né? O dono do navio falou: não, ó, isso eu já faço isso há 40 anos. Tô falando aqui, tá? Eu que tô inventando aqui. Mas talvez foi assim: não, eu já faço isso há 40 anos, eu conheço muito bem essa região, agora esse tempo tá tranquilo, você vai conseguir chegar lá na Itália até pro dia tal, você vai ver, confia em mim, meu navio é isso, esse tempo tá assim, mas vai melhorar, tá. O Júlio, que estava cuidando do Paulo, ao invés de escutar o Paulo, que representa aqui o conselho espiritual, daquele que entende daquilo que vai acontecer no futuro, porque tinha o Espírito Santo, ele estava se movendo pelo Espírito. Então vamos dizer que ao invés de ouvir o Espírito, ele decidiu escutar aquilo que o mundo dizia, aquilo que os profissionais diziam, né? E muitas vezes a gente cai nesse erro de pessoas que vão dizer assim: ah, Deus mandou você fazer isso, Deus mandou você crer que a vitória na área física da saúde vai chegar. Mas os profissionais de saúde disseram: não tem jeito, nunca viu nessa doença ser
curada, nunca viram voltar, nunca viram ninguém se recuperar totalmente. Quem que nós estamos dando ouvido? Não é verdade? Isso é muito lindo. Então Paulo, o oficial de Júlio, não vai ouvir e eles saem de bom porto. De fato a enseada estava aberta, parecia ótimo. Mas, gente, do nada, versículo 14, do nada, de repente, o tempo mudou e o vento veio com força de furacão. Esse vento chamado Nordeste soprou sobre a ilha e empurrou eles para o mar aberto. Quando a gente toma uma decisão errada, pautada naquilo que o mundo diz e não naquilo que Deus, em sua infinita sabedoria, porque Deus ele sabe exatamente o tempo que vai estar amanhã, daqui 1000 anos na Terra, se Jesus não tiver voltado ainda. Deus ele sabe de tudo, porque ele é presciente, onisciente, onipotente, onipresente. Quando nós não ouvimos o conselho de Deus e deixamos para ouvir o conselho do mundo, é isso que acontece. Você vai partir, vai parecer que tá tudo bem, mas de repente, assim como Jonas, né? Se você não está onde Deus aconselhou você a estar, a tempestade vai vir. Eles vão, gente, passar muito problema agora. Eles começaram a remar contra o vento, mas até desistir, falar não tem como mesmo. Começaram a ser levados pela tempestade. Tentam içar para bordo o barco salva-vidas, mas não consegue também. Eles estavam com medo de ser arrastados para os bancos de areia de Sirte, então eles baixam uma âncora flutuante e deixaram que fosse levado pelo vento. No dia seguinte, o vento estava com tanta força que continuava a castigar o navio, a ponto de que a tripulação começou a lançar a carga no mar, que nem Jonas, gente. Vamos lançar a carga no mar, porque não adianta mais a gente ter mais nada, o que importa é a nossa vida. Aí, nesse momento, as coisas já não têm valor, né? Quando a vida é tudo que a gente tem, aí as coisas já não têm valor. Começam a lançar as cargas no mar. Forte isso que eu falei, gente. Deixa eu ver se eu tenho uma caneta aqui. Tem. Aí, as coisas perdem o valor. É porque às vezes a gente esquece depois, né? Chegou por fim, gente, no terceiro dia, de tanto vento, tanta luta, tanta tempestade, que eles vão remover até mesmo a parte do equipamento do navio. Coisa que é importante para o navio. Primeiro, no meio da tempestade, a gente abre mão do que não é importante. Joga a carga no mar, joga aí as coisas, as malas, joga as roupas, joga os pertences, não precisa de mais nada, a gente só quer viver. Só que chegou um momento que até aquilo que importa, eles estavam jogando fora, até parte do equipamento do próprio navio. A tempestade terrível prosseguiu por muitos dias, escondendo o sol e as estrelas. Escuridão, gente. Imagina isso no mar aberto, em alto mar. Meu Deus. Nesse momento, Paulo falou, até que perdemos todas as esperanças. Lembra que Paulo falou, olha, eu sinto que se a gente for nessa viagem, vai ter muitos prejuízos, tanto para o navio quanto para as nossas vidas. Até então, Paulo não sabia que eles iriam sobreviver, porque Deus falou para Paulo, vai ter muito, bom, pelo menos a maioria, né? Porque Paulo sabia que ia chegar para Roma. Jesus apareceu para ele e falou, você vai chegar em Roma. Então Paulo estava tranquilo. É tão bom quando a gente sabe do propósito que Deus tem para nossa vida e a gente está no centro da vontade de Deus, porque a gente sabe que pode acontecer o que for. Vamos viver o propósito, a não ser que a gente saia do centro da vontade de Deus. Aí, gente, fazia tempo que ninguém comia nada. Paulo vai reunir então a tripulação. Nesse dia vai falar, gente, esse versículo 21 é bem interessante, que é como que se Paulo estivesse dizendo assim, ó, eu avisei. Os senhores deviam ter me ouvido no princípio, quando a gente estava lá em Bons Portos, não é verdade? Todo esse prejuízo, toda essa perda teria sido evitada. Mas tenham bom ânimo. O navio vai afundar, mas nenhum de vocês vai perder a vida. Pois ontem à noite, um anjo de Deus a quem pertenço e sirvo, se pôs ao meu lado e disse, não tenha medo, Paulo, é preciso que você compareça diante de César. E Deus, em sua bondade, concedeu proteção a todos que navegam com você. Olha que isso, gente. Portanto, tenham bom ânimo, creio em Deus. Tudo ocorrerá exatamente como ele disse. É necessário, porém, que sejamos impulsionados para uma ilha. Ou seja, tudo vai acontecer, mas nós temos a nossa parte. O barco tem que ser impulsionado. A gente vai ver na última perícope esse intento deles, né, de realmente chegar nessa ilha. Gente, sabe o que eu me lembrei quando eu estava lendo isso aqui? Por causa de Jonas,
todo um barco, todos os tripulantes estavam à beira de morrer por causa da desobediência de Jonas. Mas por causa da obediência de Paulo, a bondade de Deus concedeu proteção a todos os que navegavam. E, gente, eram muitos que estavam ali navegando, eram prisioneiros, que tinham ali os soldados cuidando deles. E Deus concedeu bondade a todos aqueles, dependendo do que eles tinham feito, por causa de Paulo. Uau! Por volta da meia-noite, enquanto estávamos sendo levados de um lado para o outro no mar Adriático, os marinheiros perceberam que estavam perto de terra firme. Eles começam então a lançar sondas e lançam a sonda, descobrem que tem 37 metros de profundidade, depois vem que tem 27 metros, ficam com medo de acabar batendo nas rochas, lançam a âncora. Os marinheiros baixaram o barco salva-vidas, estavam na tentativa de abandonar o navio. Paulo então vai falar: ninguém pode sair do barco. Se alguém sair do barco, vocês não vão conseguir se salvar. E é interessante, gente, porque Paulo tá falando assim, ó, se os marinheiros forem embora, vocês não vão conseguir se salvar. Falando pros oficiais, né? Pro oficial no comando, pro Júlio e pro soldado. Não deixa os marinheiros irem embora. Então era necessário que os marinheiros, aqueles que eram os que tinham conhecimento, os que iriam tomar as atitudes ali, os que estariam à frente, eles não podiam descer do barco, eles tinham que permanecer no barco. Então os soldados vão cortar a corda ali daquele deixa eu achar onde é que eu tô. Os soldados vão cortar as cordas do barco salva-vidas e deixar ele à deriva, assim os marinheiros não iriam escapar, né? Então, quando amanheceu, Paulo insistiu, gente, vamos comer. Ô, gente, nós já estamos há 2 semanas sem comer, de tanta preocupação, de tanto medo. Vamos comer alguma coisa? Porque nenhum fio de cabelo da sua cabeça vai se perder. Me lembrei do nosso Senhor Jesus, né? Fala que todos os nossos fios de cabeça são contados pelo Pai. Em seguida, ele vai pegar um pão, vai dar graças a Deus na presença de todos, vai partir em pedaços e vai comer. E ali todos se animaram e começaram a comer também. Né? Ele parte o pão, ele serviu o vinho. Lembra quando também Jesus estava partindo o pão e ali na mesa, na comunhão, no partir do pão, no compartilhar. Gente, se tem uma coisa que fazem as pessoas verem Deus, é o compartilhar, não o reter. Todo mundo pode morrer, não tô nem aí porque eu vou chegar em Roma mesmo. Não era essa postura de Paulo. Paulo partilhou e Jesus foi revelado ali, que a Bíblia diz que todos se animaram e começaram a comer. Gente, tinha 276 pessoas a bordo. Nesse momento eles jogaram no mar até a carga do trigo e ao amanhecer não reconheceram a terra, mas viram uma enseada como uma praia. Então afrouxaram as cordas que controlavam os lemes, tentaram ir ali rumo à praia. O navio, na verdade, foi apanhado entre 2 correntezas e encalhou. Então os soldados pensaram em matar os prisioneiros, porque lembra, se um soldado romano perde um prisioneiro, ele é executado, era a lei romana. Só que Paulo falou, não deixa, não pode matar. Por quê? Na verdade, quem falou foi o Júlio, porque ele desejava poupar a vida de Paulo, porque ele via que Paulo era um homem de Deus, né, gente? Depois de tudo isso também. E aí ele vai ordenar os que sabiam nadar que saltassem ao mar primeiro e fossem em direção à terra. Os outros se agarraram em tábuas e em pedaços do navio destruído. Talvez foi até daqui que eles tiraram naquela cena lá do Titanic. Assim, todos chegaram à praia com segurança, porque Deus assim quis. Meu Deus, que coisa linda. Uma vez a salvo em terra, terminando aqui o capítulo, terminando agora o livro, né, o capítulo 28, eles descobriram que estava em Malta, era um dia muito frio, chuvoso, né? E então o pessoal de Malta vai recebê-los com muita alegria, o povo vai recebê-los ali com bondade, tratá-los com bondade. Eu falei alegria, mas eu acho que é mais bondade do que alegria, né? Receber com alegria os discípulos quando Paulo chegava. Mas eles então vão fazer uma fogueira na praia, e enquanto Paulo está recolhendo gravetos para jogar ali na fogueira, uma cobra venenosa vai picar Paulo. O povo daquela região conhecia muito bem aquela cobra e eles sabiam que Paulo iria morrer. Só que não, né? O que aconteceu, gente, que quando eles viram que a cobra pendurada na mão de Paulo, ai que desespero, eles disseram, gente, com certeza esse homem é um assassino.
Gente, esse homem não deve valer nada. Porque ele custou sobreviver um naufrágio. Que o barco ruiu. Quando ele chega na ilha, é picado por uma cobra. Esse homem não vale nada, não. É um assassino. Mas Paulo sacode ali a cobra no fogo. Vai pro fogo, sua cobra maldita. E não sofreu nenhum mal. Meu Deus, isso é tão... Gente, isso é tão profético. Ah, Jesus. Eu viajo aqui. Eu tô lembrando lá do jardim, da cobra e do fogo do inferno. E já tô viajando aqui. Mas a justiça... onde que eu tô? Mas aí eles esperavam, então, que alguma hora ele começasse a inchar. Provavelmente o povo daquela região já conhecia aquele tipo de cobra, o veneno e o que ele causava. Só que eles esperavam que Paulo fosse inchar e morrer a qualquer momento, só que não. Paulo não aconteceu nada com ele, continuou lá na beiradinha do fogo, de boas. Aí, de assassino, agora eles pensam que Paulo era um deus. Perto da praia havia uma propriedade pertencente a Públio, que era uma autoridade importante lá da ilha. Ele vai receber a todos com bondade. E acontece que o pai do Públio estava doente, com febre e disenteria, com diarreia. Tá vendo, gente? Não é uma coisa nova. Paulo entrou, orou por ele, impondo as mãos sobre sua cabeça e o curou. Então os demais enfermos da ilha vieram e foram curados também. E assim agora eles estão sendo recebidos, eles foram cobertos de presentes e de honra. E quando eles saíram, o povo forneceu todos os suprimentos necessários para a viagem. Agora eu me lembrei do povo saindo do Egito. 3 meses depois do naufrágio, embarcamos em outro navio. E aí, gente, eles vão para Roma. Quando chegam em Roma, Paulo recebe permissão para ter sua própria moradia. É um preso diferenciado, né? Recebe permissão para ter sua própria moradia sob a guarda de um soldado. Só tinha um soldado ali para guardar, talvez até mais proteger do que privar de qualquer coisa. E aí Paulo vai chamar os irmãos de Roma e vai conversar com os irmãos de Roma. E os irmãos de Roma, muitos vão crer, muitos também não vão crer. E durante os 2 anos seguintes, Paulo vai morar em Roma às próprias custas. E todos que o visitavam, ele recebia, proclamando corajosamente o reino de Deus e ensinando a respeito do Senhor Jesus Cristo, sem restrição alguma. O evangelho não tinha restrição. Mesmo que Paulo estivesse em cadeias, o evangelho não estava preso. E é assim que nós terminamos o livro de Atos, né? Depois eu quero falar mais sobre a vida de Paulo e de como que através dele o evangelho alcançou tantas cidades, tantos países, né? E também falar um pouquinho sobre a vida e sobre o fim da vida de Paulo. Mas por hoje é só. Amém? Amanhã então a gente não vai ter live, tá bom? Eu vou passar um tempo com os meus filhos. Eu tô precisando ficar assim, sabe, sem fazer nada. Sabe aquele dia que você não faz nada? Tô precisando disso, gente, verdadeiramente. Nada, nem passear nada, ficar em casa, sabe, sem nada. Só realmente tranquila. Tem dias que a gente precisa, né? Se Deus instituiu o dia do descanso e colocou ele como lei, porque ele conhece o nosso coração teimoso, então tem dia que a gente tem que descansar também, né? Irmãos, que Deus abençoe vocês, irmãs que ficaram até o final. Na sexta a gente volta, se Jesus permitir, amém? Sossô, Ivonete, mamãezinha, a Dani e a Chiquinha, Deus abençoe vocês, amadas. Obrigada por ficarem até o final comigo, né, dessa live. Eu espero que tenha sido edificante para vocês. A vida e ministério de Paulo sempre mexe muito comigo, não foi fácil, mas com certeza ele recebeu um grande galardão. E nos céus, né? E quão grande legado, gente, que nós estamos aqui tantos anos depois, né? 2000 anos depois, por volta de 2000 anos depois, e sendo impactados pelas cartas e pela vida dele, né? Porque ele se permitiu ser cheio do Espírito. Nós podemos fazer o mesmo, né? Que o Senhor nos ajude. Obrigada a vocês, Sossô, obrigada, amém, Dani, Deus te abençoe também. Beijo, mamãezinha. Vou descansar, Sossô. Deus abençoe vocês e até sexta, bom feriado. Não deixando de meditar, de ter nossas disciplinas espirituais, buscar a Deus mesmo em feriado, né? Deus é prioridade, é maná, é todo dia, dando para passar fome. Todo dia pela manhã, é oração e palavra, ela tem que entrar, né?
Mas as outras coisas, inclusive ministeriais, elas podem esperar e ter um tempinho também, né, de descanso. Então, beijo com Deus e até amanhã, até sexta, se Deus quiser.